Graça e paz, amados do Senhor, maravilha do Eterno. Você é bênção purinha, glória. Você é tesouro de Deus, sim, joia preciosíssima. Você é um príncipe, uma princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Faz um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Hoje vai de café cappuccino, hein? Maravilha, hein? Nós estamos hoje lá em Josué, capítulo 2, versículo de número 11. Muito obrigado você que tem compartilhado nossos vídeos, você que tem dado aquele gostei, sempre falo, iniciou, está assistindo já, dá aquele gostei para não esquecer, aquela curtida, fortalece bastante também. Se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Tem um link, que são as letrinhas azuis embaixo, é só você clicar ali. Vai te direcionar para o YouTube. Você clica lá em inscrever-se, pronto. É automático, você já está inscrito. Gente, me ajuda compartilhando. Terminou de assistir? Compartilha para um amigo, compartilha para os parentes, compartilha no grupo de estudo, compartilha no grupo da igreja, compartilha no grupo do trabalho. Com isso você me ajuda a levar a palavra de Deus. Por quê? O que é o café com Deus? O café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada. Oração por você, sim, e sua família. Ok? Vamos lá. Josué 2, versos 11. Olha o que está escrito aqui no versos 11. O que ouvindo desfaleceu nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essas foram as palavras de Raabe, dona de um prostíbulo, de uma casa de prostituição, ali em Jericó, quando o Senhor havia determinado para tomar posse da terra prometida, desterrar, tirar dali os moradores, inclusive a cidade agora de Jericó é alvo do ataque do povo de Deus. Por quê? Porque Deus é como Raabe testemunhou, testificou aqui, ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Ou seja, tudo é dele, a terra é dele, a posse é dele. Estavam lá moradores como invasores, por quê? Sendo desobedientes a Deus, adoradores de outros deuses, o Senhor havia prometido aquela terra ao seu povo, certo? Ali é Canaã, a terra prometida. Então Israel, ou seja, os hebreus, agora enviaram espias. Josué enviou espias, Moisés já tinha morrido, o Senhor já tinha recolhido Moisés, e Josué enviou espias ali em Jericó. Esses dois homens estiveram lá, só que foram percebidos que eram espias. Então eles se esconderam, refugiaram nesse prostíbulo, nessa casa de prostituição de Raabe. E ela, sabendo que havia uma comissão de soldados procurando eles, escondeu esses homens no eirado, em cima da sua casa. Então, quando chegaram ali os soldados perguntando por eles, ela disse, realmente eles estiveram aqui. Só que eles foram a caminho, à frente. Se vocês correrem, vocês ainda podem alcançá-los. Então, chamou, depois que os soldados saíram,
chamou aqueles homens para fazer um acordo com eles. Eu livrei a vida de vocês, poderia ter entregado vocês, guardei a vida de vocês. Assim, gostaria que vocês guardassem também a minha e da minha família, porque eu sei que o Deus de vocês é poderoso. Ela dá testemunho disso. Inclusive, 2 reis, né, do outro lado do Jordão, 2 reis dos amorreus, Sion e Og, foram destruídos totalmente por vocês. O mar se abriu e vocês passaram a seco. Sabemos o que aconteceu no Egito. Os deuses, né, do Egito que foram atingidos, as pragas do Egito. Então ela conta ali, testemunha a respeito da grandeza do Senhor que ela ouviu falar. Então, enquanto ela esteve na ignorância, sempre digo isso, na pessoa, enquanto está na ignorância, a Bíblia diz que Deus não leva em tempo, né, o tempo da ignorância. Deus não leva em conta, melhor dizendo, o tempo da ignorância. Mas espera aí. Agora que a pessoa sabe dos feitos de Deus, o que a pessoa precisa fazer? Se mover para Ele. Arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Amém? É o que ela faz. Muito sábia, vivendo uma vida errada, né? Até então ela não conhecia Deus, achou que estava agradando os seus deuses lá. Quando ela viu o braço forte do Senhor agindo em favor da nação dos hebreus, desde a libertação do Egito, a condução pelo deserto, a abertura do Mar Vermelho, né? E os inimigos sendo desbaratados, peraí. Ela falou, peraí, esse Deus é mais poderoso do que o que eu conheço, então me rendo a Ele. Por isso ela resguardou os 2 espias que Josué havia enviado à terra, a Jericó. Resguardou as suas vidas e fizeram um acordo. Ela disse, vocês vão se esconder por 3 dias lá no alto monte, e eles vão cansar de procurar, vão embora. E depois vocês descem pela minha casa, pela janela da minha casa, que era em cima do muro de Jericó. E o muro era tão largo que cabia um carro assim, em cima, muito alto, né? Ela então fez lençóis ali, tingidos de escarlate. O que é isso, pastor? Escarlate é aquele vermelho, carmesim, né? Bem vermelho, bem grená. E o carmesim, eu já preguei aqui Café com Deus lá para trás, é uma lagarta que ela vai andando, ela até cravar numa madeira, numa árvore, ali ela morre, né, para dar vida. Então ela, por exemplo, para ela reproduzir, né, a sua espécie não acabar, vai nascer seus filhotes ali, mas ela vai morrer. Mas ela vai deixar um tingimento vermelho tão forte que nada tira. A tintura é tão forte que não tem alvejante que tira aquela tinta, que é justamente o carmesim. Então, um tecido molhado com aquele carmesim é chamado de escarlate, certo? E tem aí, aponta para Cristo, Jesus, que, né, no madeiro morreu para dar vida para nós, certo? Assim como a lagarta, carmesim, né? Por isso que a Bíblia diz, se os seus pecados, né, forem como o do carmesim, se tornarão brancos como a neve. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém? O que você precisa fazer? Se arrepender, se voltar para esse Deus Todo-Poderoso, que é Deus no céu, em cima no céu, embaixo na terra. Não tem nada que Deus não possa fazer. E Deus, eu sempre digo aqui, Ele não precisa de ninguém, mas Ele ama compartilhar. Deus, para fazer um milagre, não precisa de ninguém. Ele faz um milagre sem precisar de ninguém, mas Ele usa pessoas para quê? Porque Ele ama compartilhar. Assim como a vida, Ele é a vida, poderia ter feito só no céu e não ter feito vida na terra, mas Ele ama compartilhar. Amém?
deu oportunidade a nós de termos a vida. E ele também compartilhou o que ele é. Deus é amor, diz a Bíblia. E ele compartilhou o seu amor em seu Filho Jesus, provando o seu amor por nós. E nós temos que compartilhar tudo que recebemos de Deus, meus amados. Os talentos que você tem recebido, que são aquelas aptidões, né, que as pessoas têm, facilidade de fazer as coisas. Tem gente que tem facilidade de desenhar, outro tem facilidade de fazer conta, outro tem facilidade de escrever, né? Cada um de nós temos somos dotados por Deus com talentos, com essas facilidades. E nós temos que glorificar Deus com elas, abençoando o nosso próximo. Amém? Tem gente que é abençoado financeiramente, deve abençoar as pessoas financeiramente. Tem gente que é abençoado com a sua família, né? Como exemplo. Então, seja exemplo para outras pessoas. Você vê que o testemunho chegou até aquela mulher, ela ficou abalada e ela diz que todo Jericó, toda a nação ali estava abalada, toda a cidade estava abalada, com muito medo, terror e pânico do que Deus poderia fazer com eles. Mas não adianta você ter medo, você precisa ter temor. Não é medo de Deus, é temor. E o temor, ele leva ao arrependimento. E o arrependimento é o quê? É a mudança de comportamento. Então, não adianta ter remorso, certo? E agora está remoendo, né? E não tomar atitude, isso é remorso. A diferença de remorso para arrependimento, né, é a mesma que você vê na vida de Judas Iscariotes, que teve remorso e foi tirar a própria vida se enforcando, e Pedro, que negou a Jesus, dizendo com veemência: não conheço esse homem. E ele que tinha dito que daria a vida. Ele disse na última reunião com Jesus: sou capaz de dar minha vida por ti. Jesus disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aconteceu, negou. E até espraguejou os outros, dizendo que não conhecia Jesus. Mas a diferença, ele chorou como Judas chorou, só que Judas chorou o choro de quê? Do remorso. E Pedro chorou o choro de arrependimento. E mudou o seu comportamento. Quando a gente muda o nosso comportamento, as nossas atitudes, isso é verdadeiro arrependimento. Amém? E temos sempre nova chance com Deus. É o que Pedro, agora para frente, ele não nega mais Jesus. Ele, inclusive, foi preso, não negou a Cristo, né? E depois foi solto pelo anjo do Senhor. E depois diz a história que ele foi preso novamente, inclusive crucificado. E ele chegou a ser capaz de dizer: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor me crucifica de cabeça para baixo. Então isso é a ação de quem se arrependeu e converteu o seu caminho, a sua direção. Faça isso. Deixe o caminho dos prazeres mundanos. Deixe a idolatria. Deixe a feitiçaria. Deixe a mentira, o engodo, o engano. E volte-se para Deus. Se arrependa dos seus pecados. E volte-se para o Senhor. Como Raabe, que inclusive Cristo passou pela sua genealogia. Olha só que bênção deu a ela essa condição. E ela que era estrangeira, entenda bem. Oh, meu Deus, como Deus é tremendo, como Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele é Deus dos aflitos e dos necessitados. Se você está passando luta, dificuldade, angústia, depressão, né? Traição, tantas coisas que a gente enfrenta, tanto, né? Angústia, tantos problemas, lembre-se, existe um Deus que é favorável a você, que está interessado na sua causa. E como Raabe diz, ele é Deus no céu, mas também é Deus na terra. Amém? Não há nada que ele não possa fazer e ele quer fazer de bom para você. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do céu, do Pai das luzes, diz a Bíblia, onde não há variação nem sombra de dúvida. É o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, querido, querida,
É hora de você se render a Ele. Nós estamos aí chegando a quase 1000. Esse que estou gravando hoje, né? A partir desse vão faltar 3. Hoje são 4. Gravando esse Café com Deus que estou gravando na madrugada, vão faltar só 3 para chegar a 1000 Café com Deus. É muita bênção. Muito obrigado, Senhor. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por cada vida que tem nos acompanhado no Café com Deus. E são muitas pessoas abençoadas. Agora o Gil também nos seguindo, nos acompanhando aí, curtindo nossos vídeos, fazendo comentário. Gil do canal O Rei Me Chamou, inclusive fui entrevistado, meu Pai, por ele. Que bênção, Senhor. Que o povo possa assistir essa entrevista tão linda de testemunhos, de bênção. Obrigado. Obrigado pela vida do Douglas Souza. Abençoa ele, família. A Roseli Cristina e família. A Lena Mendes e família. A Helenice e família. Helenice Zamboni. A Marilda Simões Nunes e família. A Valdelândia Mello e família. O Ronaldo DJ Pitbull e família. A Yolanda, minha prima lá do Rio de Janeiro, também como Alcina, meu Pai. Renova as suas forças, dá graça à tua filha, continua abençoando. A Nelma Kumaru, lá de Pernambuco, seus filhos e netos. Também, ó Deus, a Luci, isso mesmo, renova a sua fé. Alcina Lúcia, oh meu Pai, renova a sua fé, dá saúde a ela, paz. Toma o José também nas tuas mãos. Eu oro, Pai, pelo pastor Sebastião Carlos Valentim de Três Rios e família. A Dideia Moda Oficial e família está nos seguindo também. Pastora Rosaura Marques e família. Canal de Bênçãos de São Paulo e família. Luana e a Raquel também em família. Sua avó, a Diva. Toma Gilsânia Monteiro Diniz e família de Nova Friburgo. Ana Bia Pérez e família, a Regina Pereira de Oliveira e família, Sara Andréa e família, a Camilo Reinaldo, em especial sua filha Júlia e família. Toma nas tuas mãos Jorge Luiz Rodrigues e família, também o Rodrigo Souza e família, a Cida Alves e família, José Augusto e família, Elisângela Aparecida e família, Maria Helena de Souza Ferreira e família, Paulo César dos Santos e família, Nilcélio Carvalho de Sá e família, meu irmão Charles Vieira Loureiro e família, também @Silêncio e Oração com Jesus, outro canal que nos segue também, abençoa, Pai, em nome de Jesus. A Ângela de Estrela d'Alva, inclusive diz, pastor, volta a ser pastor aqui em Estrela, o Senhor abençoe a vida dela. Marcela Assis e família, e Vladimir Alves e família. João Rosa Vieira e família também, ó Deus, meu tio, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo aí, vamos compartilhar bastante, me ajuda, tá chegando em 1000, hein? Glória!